Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Sair da escola para fazer uma pesquisa ou um trabalho de campo é mais um recurso para enriquecer a aprendizagem dos alunos. As pesquisas de campo instigam os estudantes e, através dessas atividades, eles aprendem por meio da observação. Mas como essas pesquisas devem ser planejadas? Quais devem ser os critérios para a escolha dos assuntos a serem pesquisados? Como devem ser escolhidas as fontes de pesquisas? Questões que serão discutidas no programa de hoje. São nossas convidadas a professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Estela Mares de Macedo, a pedagoga da creche Pintando a Infância da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dalva Estela Pinheiro, e a consultora do MEC, Alice Romeiro. E a sua participação, como sempre, é fundamental. Foi a partir de um trabalho sobre meio ambiente que alunos de uma escola municipal no Rio de Janeiro discutiram a importância da reciclagem. O interesse das crianças foi tanto que a professora resolveu levar a turma a uma recicloteca. Confira. Esses alunos da Escola Municipal Anne Frank, na Zona Sul do Rio de Janeiro, estão estudando a relação do homem com o meio ambiente, do qual ele faz parte. Reconstruindo Valores para o Século XXI é o nome do projeto desenvolvido pela escola. O caminho até a recicloteca começou com um estudo sobre as consequências do crescimento desordenado e da poluição nas cidades. Eles aprenderam a importância do cuidado com o planeta e descobriram que a reciclagem é uma das maneiras de se reaproveitar o que seria lixo, uma ação fundamental para a preservação do meio ambiente. Eles começaram a observar que o grande problema atualmente é a questão do lixo. E essa visita veio culminar com a questão da reciclagem, que é como você vai trabalhar o lixo para que não seja, né, um planeta tão sujo. Há 8 anos, a recicloteca, criada pela ONG Associação Ecológica Eco Marapendi, tem sido um espaço destinado a divulgar informações sobre reciclagem e preservação do meio ambiente. Um local também aberto às escolas para visitas a exposições de objetos feitos do que um dia já foi lixo. Na recicloteca, todos os objetos em exposição foram confeccionados a partir de materiais retirados do lixo. Alguns impressionam tanto que é difícil acreditar que são fruto de reciclagem. Olha uma coisa que parece papel e outra coisa que não parece papel. Aí eu vou perguntar para quem levantar o dedo, eu vou perguntar o que parece ser de papel e o que não parece ser de papel. Tá bom? Essa aluna observa e aponta para a peça que para ela não parecia ter sido feita de papel. A gente tenta contextualizar o participante, vamos chamar de criança aqui, né? Porque ele está nesse mundo e ele está usando aquelas embalagens, o que realmente elas significam para esse mundo, qual o problema que ela pode trazer e qual o benefício que aquele material que a gente transformou pode trazer. Depois da exposição, os alunos vão assistir a um vídeo educativo. O desenho animado mostra como o lixo afeta o meio ambiente e mostra que a coleta seletiva é fundamental para a reciclagem de material, como é o caso das latas de refrigerante, um processo que tem um ciclo completo, desde a venda do produto até a volta dele ao mercado depois de ter sido reciclado. Outros objetos confeccionados a partir da reciclagem são apresentados aos alunos. Eu quero ver o que vocês acham que seria feito. Papelão. Papelão com? Garrafa, acertou. Olha só que legal esse marionete. A visita à recicloteca reforçou ainda mais a necessidade de se preservar o meio ambiente e a importância da reciclagem. Reciclar coisas velhas, passar uma máquina para ficar nova. Isso é muito rico, porque na hora da visita algumas crianças ficam até um pouco tímidas, mas eles observam muitas coisas que você muitas vezes não observa. E quando nós estamos resgatando isso dentro de sala de aula, a contribuição deles é muito grande. E eles vão levar isso por muito tempo. Eles fixam alguma coisa, eles veem a realidade daquilo que eles só estão lendo nos livros. Então, eu acho fantástico para fixação de informação.
Pois é, Estela, qual é o significado, assim, de uma visita como essa? Tem vários significados, né? Mas eu vou destacar, assim, um dos que eu considero muito relevantes. É a questão da aprendizagem significativa para a criança. Né? Assim, na minha experiência de professora, eu tenho percebido que as crianças, a princípio, elas gostam muito de sair da escola, né? E gostam de sair, é claro, com um objetivo, com uma proposta clara, discutida previamente. E isso, assim, a gente assistindo ao VT se torna muito claro, né? Quando as crianças, elas vão participando, interagindo, tendo várias experiências, assistem a um vídeo, elas também batem um papo com os monitores e através de toda essa diversidade, elas vão constituindo conceitos, opiniões, o que eu considero extremamente relevante, né, para a formação, né, da consciência e para a participação, né? Você falou a satisfação que elas sentem de estar ali, a alegria de estar fora da escola, numa situação, né, produtiva, instigante, e tá lúdico, tem o caráter lúdico também, né, de poder estar interagindo numa situação que se difere do cotidiano. Com certeza. Então, como o trabalho de campo ele pode tornar-se uma exigência para o desenvolvimento da pesquisa em sala de aula, por exemplo? É importante que a gente lembre que fazer pesquisa é ter questões a serem respondidas, também perguntas sobre as quais nós gostaríamos de ter respostas. E, na verdade, isso exige, né, um processo anterior da sala, que é a reflexão sobre o que a gente deseja aprender. O que a gente, na verdade, quer saber e buscar em campo uma resposta. Nós tínhamos um vídeo que a professora tinha questões levantadas com os alunos na sala de aula. Na verdade, como era esse mundo que eles viviam, como era essa cidade que eles estavam vivendo, que questões estavam acontecendo na cidade e que coisas poderiam ser feitas para serem resolvidas, né? Então, o lixo se tornou uma questão. Pensar sobre o lixo, o que fazer, à medida que a vida urbana, né, a sociedade industrial produz uma quantidade enorme de lixo, isso se torna uma questão presente para os cidadãos que vivem hoje a sociedade do século XXI. Então, a escola trazer isso para a reflexão dos alunos é um processo fundamental. E, na verdade, assim, as crianças não estão produzindo conhecimento novo quando fazem pesquisa de campo. Mas esse é um instrumento, é uma estratégia, uma mediação didática importante no processo pelos quais elas vão chegar a conclusões, vão chegar a elaborar ações que possam ser feitas pelo conjunto da população e que, na verdade, vêm sendo desenvolvidas, né? A reciclagem é uma delas e a gente sabe que é um instrumento fundamental para se pensar a questão de transformar a produção do lixo e os lugares para onde vai. Então, assim, as crianças que foram a a recicloteca. Essa recicloteca, elas assistiram agora a uma transformação em vários objetos de artes, né? Nós tivemos a oportunidade de ir com as crianças da creche de 4 e 5 anos e eles assistiram uma exposição de modas. Então, viram vestidos feitos com papéis de bala, bolsas feitas com garrafas PET, uma série de coisas que poderiam ser produzidas, né, com instrumentos que, na verdade, no dia a dia, você está, de alguma forma, destruindo o próprio meio ambiente. Então, acho que essa é a questão fundamental, que você elabore perguntas para as crianças. Tá certo. Alice, como é que o professor ele escolhe a temática para elaborar um trabalho de campo e depois ele poder avaliar isso em sala de aula através das descobertas que foram feitas pelos alunos? No caso aqui do vídeo que a gente assistiu, na verdade, a professora está dentro de um projeto, né? Ela está dentro desse projeto, Reconstruindo Valores para o Século XXI, e ela escolheu um tema bastante atual, e dentro desse tema bastante atual, ela pôde escolher a recicloteca para ir, né, um local bastante pertinente para o caso dela, né? Eu acho que a gente tem outros dependendo do objetivo que a gente tenha na escola, o importante é que a criança possa ir a lugares diversos, porque é uma oportunidade dela estar observando de perto, né, o que já foi comentado aqui, quer dizer, de perto aquilo que ela só vê nos livros ou na televisão, às vezes, como a menina fala ali, né, que reciclar, é passar por uma máquina e a gente sai, né, e as coisas saírem de outro jeito do outro lado, saírem novas do outro lado, né?
Então, essa ideia que ela tinha de reciclagem, ela pôde ver ali, né? Então, quer dizer, realmente a professora foi muito feliz nessa escolha. E eu acho que existem outros, né, dependendo do projeto, do objetivo, de visitas a museu, visitas para fazer pesquisa de campo, como está no texto aqui, falando da questão de você visitar que seja uma amostra de uma zona rural, né, como acontece, né, num pequeno sítio, uma fazenda, ou algum tipo de coisa assim. Ok, bem, nós vamos agora à primeira participação do Salto de hoje, que é da Maria Elias, que aliás tem participado todos os dias com a gente e que é do Tocantins. Pode fazer a sua pergunta. Quais os métodos que o professor deve utilizar junto aos alunos para realizar projetos por meio de pesquisas de campos? Obrigada e boa noite. Muito obrigada a você pela participação. Estela. A metodologia que nós, assim, elegemos, né, para o trabalho com a visita ou com a pesquisa de campo, né, é sempre ligada ao tema, né? Nós temos uma temática, temos que eleger uma temática que esteja contextualizada no planejamento. E essa pesquisa, é importante que ela trabalhe a princípio, né, na sala de aula, com as hipóteses das crianças. Todas as crianças, todos os sujeitos têm hipóteses, né, sobre as temáticas, sobre os assuntos que nós discutimos. Então é importante que numa situação de pesquisa de campo, nós levantemos, né, num processo de discussão, de interação em sala de aula com as crianças, quais as hipóteses que eles têm sobre determinados assuntos, né? Ao ir, nós vamos observar, vamos fazer as nossas observações, que sempre, né, elas têm que estar ligadas, relacionadas ao planejamento. E depois, né, nessa visita, nessa pesquisa de campo, nós vamos estar checando, né, o que a criança levantou de hipótese e o que tem de informação. Para depois, então, nós estarmos confrontando essas ideias, né, e o que nós observamos e nós registramos, para então tirarmos as nossas conclusões, né? Ok, a participação agora é da Juraci do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, pode fazer a sua pergunta. Boa noite. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, município de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. Gostaria de sugestões para fazer um projeto de campo, para estudar os tipos de vegetações pouco conhecida aqui na minha região. Boa noite, muito obrigada. Juraci, muito obrigada pela participação. Dalva, você teria alguma sugestão a fazer? Juraci, eu acho que é fundamental, né, primeiro que as crianças pudessem estar discutindo, né, o que elas conhecem sobre vegetação. Na verdade, o que elas já sabem sobre esse assunto, para que a partir da discussão que surgir na sala, você possa estar levantando questões a serem respondidas. Por exemplo, você levantou que existem vegetações na região que vocês vivem que são pouco conhecidas pela população. Então, acho que era importante, primeiro, trazer isso para as crianças, levantar o que elas conhecem de vegetação, onde podemos buscar mais informações. No primeiro momento, talvez o melhor instrumento seja mesmo consulta, né, a livros, a enciclopédias, para chegar um momento que possa sair a campo e observar aquilo que as crianças de fato, já conheciam, já sabiam, né, e outros lugares onde possam ter vegetações desconhecidas pelas crianças. E de que forma isso pode estar ligado também ao planejamento da escola, né? Qual o projeto, qual o eixo de trabalho que a escola está desenvolvendo? Pensar a vegetação para quê? Se a vegetação está sendo destruída, né? Ela não está sendo preservada? Quais são as preocupações que estão mobilizando? Quer dizer, esse trabalho tem que ter um objetivo específico, certo? Óbvio, né? É importante que a gente busque sempre, sabe, fazer a articulação do conhecimento, para que ele não fique de uma forma fragmentada, né? Vai estudar a vegetação com que sentido? Qual é o sentido desse estudo para os alunos, para a escola e para a população e comunidade que está inserida? Então, isso é fundamental. Bem, na linha com a gente agora, a Dercilene, do Rio de Janeiro, pode fazer a sua pergunta.
Boa noite, eu sou Dercilene, orientadora de aprendizagem do teleposto do Instituto de Educação Sara Kubitschek, e gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual deve ser a postura do professor em relação aos alunos que não podem participar de visitas, passeios e excursões por falta de dinheiro ou pelo fato de os pais não autorizarem a saída deles da escola, já que deste modo eles não vivenciarão as mesmas experiências dos que participam? Obrigada. Dercilene, muito obrigada pela sua participação. Pois é, isso é uma situação delicada. Isso acontece muito ainda? Com certeza, acontece sim. A Dercilene tem razão, isso acontece e muito ainda, né? E é uma questão, por exemplo, a questão do dinheiro, né? Acho que a questão do dinheiro acho que é algo a se pensar, se a escola tem possibilidade de estar cobrindo, se existe uma divisão entre os que podem, né, contribuir, entre os outros alunos que possam contribuir. Isso é uma questão de estar negociando, de estar conversando. Agora, a questão dos pais não permitirem é uma outra questão também que tem que ser negociada, né? Acho que no momento em que o professor mostra para o pai, conversa com o pai, com o responsável, né? E mostra que a importância do trabalho, disso para o trabalho da escola, da visita, do passeio, da excursão para o trabalho da escola, no momento em que o professor tem definido o que ele quer, quais são os objetivos dele, eu acho que ele tem como convencer o pai disso. Acho que ela está se referindo basicamente à experiência de escola pública, né? É fundamental que a escola consiga pensar em recursos que possam sair com todos os alunos. É porque até existem vários lugares que, além de serem de fácil acesso, não são lugares gratuitos, né? Mas de repente a escola pode conseguir um recurso para um transporte, que seria aquilo que dispensaria mais o uso do dinheiro em si, né? Bem, Estela, como é que o professor, ele percebe, dentro da sala de aula, as descobertas que os alunos fizeram a partir de uma visita, não necessariamente como a gente assistiu ali no VT, mas qualquer visita que seja? Como é que o professor, ele percebe isso? Como é que é feita essa avaliação? Bom, tem inúmeras possibilidades, né? Eu acho que a principal delas é o diálogo. Ao voltar de um passeio ou de uma visita, né, é importante que nós conversemos com as crianças, dialoguemos sobre o que eles viram, como eles perceberam, como eles sentiram. Ao longo do trabalho, que não é apenas numa determinada situação, que essa avaliação vai acontecer. Essa experiência de sair da escola, pela experiência que eu tenho tido enquanto professora, ela é tão significativa para a criança que ela marca a história escolar das crianças, né? Então a avaliação ela vai acontecendo e nós professores vamos percebendo, fazendo essa leitura numa participação de uma roda, quando a criança explicita, quando ela estabelece alguma relação com aquela experiência e com a questão que está sendo discutida naquele momento, ou de repente na resposta de uma determinada questão que nós, né, levantamos ou estamos discutindo. Existem várias possibilidades, né? Bem, a participação agora é da Lígia, do Rio de Janeiro. Oi, Lígia, pode fazer essa pergunta. Estou participando do curso no teleposto de Maricá. Segundo o texto, as crianças costumam se interessar por muitos e variados assuntos, mas é bom que fique explícito que o professor toma decisões e elege prioridades para atuar como mediador no processo aprendizagem. Como deve atuar o professor diante de uma turma que quer ir a lugares como lazer, de forma que ele venha propor passeios pedagógicos sem frustrar a motivação da turma? Boa noite e obrigada.
Lígia, muito obrigada pela participação. Pois é, o texto é inclusive da Dalva, ela pode falar bem sobre isso, né? Antecipando, né? Mas boa pergunta, Lígia. Primeiro, assim, é importante que a gente saiba que o passeio, ele é válido porque ele tem essa característica. Sair do espaço são coisas que as crianças costumam curtir muito, né? Então, mesmo que a gente tenha objetivos muito claros, explícitos, né? A questão do lazer, a questão do que está, digamos, menos ligado, né, aos seus objetivos de aprendizagem, vai estar sempre presente numa atividade como essa. E a gente não pode invalidar passeios que tenham características de troca, de socialização, pura e simplesmente. Eles são necessários e fazem parte do dia a dia da escola. Mas nesse caso, é importante que você procure ver com os alunos. Sempre vai ter um elenco de coisas que os alunos querem conhecer, querem saber, querem ir, e discutir com eles, né? O que é mais interessante para a gente fazer neste momento que nós estamos estudando esse determinado assunto. Então, os alunos desejam ir ao zoológico, os alunos desejam fazer um piquenique na quinta, eles querem fazer um passeio pela orla marítima. Então, fizeram um elenco de coisas, né? O que interessa para a gente nesse momento? O que vai ajudar a gente a refletir sobre esse objeto de conhecimento? Se estamos estudando os animais, né? E necessariamente o zoológico vai oferecer para a gente informações que nós não temos aqui, que não temos acesso, então esse é o passeio mais interessante, para que a gente possa fazer nesse momento. E não deixa de comungar o lazer, né? O espaço de troca, de alegria, de afeto que deve estar, de fato, permeando sempre a escola e as atividades educativas junto aos alunos e às crianças. Seria unir o útil ao agradável, Com certo? certeza. Bem, depois do intervalo vamos ver um pouco mais da visita que os alunos da Escola Municipal Anne Frank do Rio de Janeiro fizeram a uma recicloteca. Salto para o Futuro volta já. Durante a visita à recicloteca, os alunos da Escola Municipal Anne Frank, no Rio de Janeiro, viram a importância da reciclagem do papel. Eles acompanharam todo o processo com uma das monitoras da instituição e depois colocaram a mão na massa. Primeiro, um estudo teórico sobre a origem do papel, que veio da madeira, que vem das árvores. Alguém aqui já cortou um pedacinho de papel e viu que sai um monte de fiapinho? Vocês já viram que sai um monte de fiapinho? As árvores, elas têm uns fios bem compridos e é graças a esses fios que a gente consegue fazer o papel. Depois, mãos à obra. É hora de transformar papel velho em papel novo. E para fazer isso, a gente pode estar usando vários tipos de papéis. Será que a gente pode estar usando esse papel aqui? Pode, a caixa de ovo. A monitora mostra aos alunos todo o processo para a reciclagem do papel. E os alunos da escola Anne Frank também são convidados a reciclar e se entusiasmam com a experiência. Eles fazem fila para colocar a mão na massa, seguindo os passos que aprenderam com a monitora. E mostram que levam jeito. No final do aprendizado, a sensação, segundo eles, é surpreendente. É uma coisa melhor do que jogar futebol. Foi bom. Por que foi bom? Porque é uma atividade bem legal. E eu gostei. Porque é muito interessante. O que eu achei legal é colocar o papel. Eles se envolvem, eles dão ideias e trabalham com muita curiosidade e apesar da gente considerar que é bastante informação, eles vão dando conta e vão perguntando. Em geral, a participação é muito clara. Para a professora da turma, a visita cumpriu o objetivo do projeto desenvolvido pela escola. É muito bom para o aluno, primeiro porque ele está vendo aquilo que a gente conversa entre quatro paredes, né, dentro de uma sala de aula, ele está vendo isso acontecendo, então isso é fantástico. Dalva, como é que deve ser a postura dessas instituições para receber os alunos? Bom, nós percebemos aí no vídeo, né, o quanto a recicloteca se preparou para receber, né, as escolas, né? Então, tem um processo que busca a interação da criança com aquilo que o espaço oferece de informação. Então, eles primeiro observam materiais, observam exposições, podem elaborar perguntas, o monitor está aberto a respondê-las, né, está aberto a essa ação que a criança tem que ter no espaço. Depois ele oferece um vídeo informativo, né, que
preparado para isso, né, que busca sistematizar algumas informações que o espaço deseja fornecer às crianças, e termina com uma ação, né, as crianças, elas podem colocar a mão na massa, fazer alguma coisa. A gente tem visto algumas instituições que têm buscado esse tipo de modelo. O modelo aonde? O espaço está ali aberto à interação da criança que está chegando para aprender, né? Para tentar ter respostas de questões que têm sido colocadas na sala de aula, né? E o Rio de Janeiro tem alguns espaços interessantes, que era importante estar socializando, né? O Museu do Folclore aqui no Catete, ele tem a exposição permanente que é aberta às crianças, só que o projeto é diferente. Eles preparam os professores antes, né? Tem um curso para os professores para que eles possam levar as crianças. A mesma coisa faz o Jardim Botânico. O Jardim Botânico também tem um curso muito interessante, de uma sensibilidade imensa dos professores na questão do meio ambiente, da natureza, para que as crianças possam visitar o Jardim Botânico. Aliás, é o critério para que as crianças possam fazer visitas gratuitas ao Jardim Botânico. Então, é importante que a gente busque vários caminhos, né? Mas que nesses caminhos, acho que o ponto de apoio, né, é a necessidade que as crianças precisam ter de interagir com o ambiente, com o espaço, para que elas possam, de fato, levantar reflexões. Ok, agora eu vou falar aqui com a Mônica, que acho que já tem uma perguntinha pra gente por e-mail, né, Mônica? Sim, da Luciana Silva Carvalho, do teleposto NTE de Imperatriz, no Maranhão. Como podemos desenvolver atividades de passeio ou de programas com nossos alunos portadores de necessidades especiais? Obrigada, Mônica. Luciana, obrigada pela participação. Estela, você poderia responder? Sim. Professora, é uma situação que a gente tem que avaliar a realidade da escola. Cada escola tem uma realidade. A princípio, a gente tentar aproximar ao máximo, né, a criança portadora de necessidades especiais da nossa, né, vivência cotidiana, né, das nossas experiências, né, comuns para todas as crianças, né. Agora, tem algumas especificidades realmente que a gente deve considerar. Na minha experiência, quando eu tenho assim vivido isso, o que eu tenho feito? Eu tenho convidado um responsável para acompanhar esta criança, caso a escola não possa garantir, né, o acompanhamento no caso de alguma infraestrutura para que essa criança possa estar participando desse passeio. Ok, a participação agora é da Dalva, sua xará, hein, no Mato Grosso. Oi, Dalva, pode fazer a sua pergunta. Orientadora de aprendizagem da Escola Professor Eucaris, Poconé, Mato Grosso. A pergunta dos cursistas é a seguinte: o tema de um projeto deve ser escolhido pelos alunos, professores ou coletivamente? E o projeto precisa ser interdisciplinar? Boa noite e obrigada. Dalva, muito obrigada pela participação. Alice. Dalva, você do Mato Grosso, né, da minha terra e da minha terra atual. Eu acho que o projeto precisa, o projeto pode ser planejado coletivamente, lógico, né? Eu acho que o professor tem meios também de estar provocando, né? Provocando esse incentivo mesmo para os alunos. Ele pode estar também escolhendo um tema que ele acha que é importante, ele tem todas as condições de estar criando uma situação em que os alunos vão se sentir envolvidos também. Agora, esse planejamento, lógico que ele tem que ser coletivo. Dificilmente, eu acho que um professor que saiba, que esteja mesmo pronto para desenvolver um tema com bastante entusiasmo, é difícil ele não conseguir essa adesão, né, da turma. Agora, a questão da interdisciplinaridade, ela vai depender muito de que tipo de projeto que é, né? Nem todos os projetos dá para se ter interdisciplinaridade. São alguns projetos dá para a gente trabalhar com algumas disciplinas e com outras com a interdisciplinaridade. Outros realmente mas não dá. Mas depender muito do projeto escolhido a ser trabalhado. Não. Tá certo. A participação agora é da Deise, do Rio de Janeiro. Olá, pode fazer a sua pergunta. Eu sou Deise, cursista do Teleposto Instituto de Educação Sara Kubitschek, e gostaria de fazer a seguinte pergunta.
Ao retornar de uma atividade extraclasse, como o professor deverá agir com os alunos que não puderam vivenciar as mesmas experiências dos demais, já que tudo será explorado em sala de aula? Obrigada. Obrigada a você, Deise, pela participação. Estela. Bom, nessa situação, eu acho que os que participaram, eles têm um papel fundamental e um compromisso com o restante do grupo, né, e dos outros que não participaram, ou que não vivenciaram, né, que não tiveram a mesma experiência. É o compromisso de contação, né, do que aconteceu, como foi, tentar trazer, né, nessa situação o máximo possível de informações, tentar circular, trazer algum material. Às vezes nós podemos trazer folhetos, podemos trazer alguns materiais pertinentes, né, ao lugar, ao local, e aí faz parte, né, construir um texto coletivo com o grupo, numa situação, né, onde eles possam estar também perguntando, levantando questões para o grupo que foi, e convidá-los, né, para que eles possam, né, numa outra circunstância, eles não deixarem de ir. A gente tem um papel de seduzi-los para que eles, numa outra oportunidade, vão, né, aos lugares. Alice, seria impressão minha, ou durante essa questão você se mostrou assim tão uma vontade de responder alguma coisa? Você gostaria de fazer uma complementação? Ela respondeu bem, eu acho que é isso mesmo, que eu acho que o grupo que foi teria condições de socializar mesmo o conhecimento todo, tudo que eles aprenderam, né? E o outro fazia as perguntas, realmente, aquele que não foi, está fazendo as perguntas para ele. Acho que é uma boa estratégia, né? Tá certo. Tá socializando isso. Qual seria o momento adequado para começar a tirar as crianças do limite da sala de aula e levá-las para perto daquilo que elas querem conhecer melhor? Existe uma idade específica para se começar a fazer isso? Como é que isso começa a acontecer? Olha, eu acho que isso pode ser feito desde o momento que a criança entra na instituição, né? Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho eu faço coordenação pedagógica numa instituição de educação infantil que trabalha com bebês, né, até 6 anos de idade, e a gente passeia com as crianças. Pois é, mas como é que é passear com bebês, por exemplo? Não, bebê é um passeio que, assim, exige a presença dos pais, né? Porque tem uma questão estrutural. Sim, mas o que eles podem observar, assim, Eles podem observar a natureza, né, interagir com o espaço, com o parque, né, com a praia. Então, tem muitos lugares que você pode estar levando as crianças, né? Então, as crianças passeiam desde muito pequeno. Óbvio que o passeio com o bebê, eles não têm o mesmo objetivo do passeio com uma criança de 5, de 10, né, de 12 anos, né? Ele não está elaborando perguntas que você vai responder, mas ele está ampliando o mundo dele, está olhando o espaço, ele está saindo do berçário, da salinha dele, para poder ver o mundo, né? Se diariamente você já faz isso na instituição, né, ele não fica o tempo todo restrito ao espaço chamado do berçário, é importante também que você possa ampliar além dos muros da instituição. Agora, nesse caso, exige mesmo um passeio de integração, que envolva os pais das crianças. A partir de 1 ano, não. A partir de 1 ano, a partir da autonomia do andar, a gente já costuma sair com as crianças mesmo sozinhas, né? Então, o tipo de passeio tem a ver com as possibilidades de interação da criança naquela faixa etária. O mesmo lugar que você vai no Jardim Botânico com as crianças de 2 anos, elas vão olhar as árvores, vão brincar no parquinho. Agora, com as crianças de 4, já tem outras possibilidades de exploração naquele mesmo ambiente. Então, é possível sair com as crianças desde que elas entram na instituição. Isso é uma questão de disponibilidade da instituição, do projeto da instituição, do olhar que ela tem sobre o seu papel de educação. Se você entende que o papel da educação, né, é de formação desse cidadão do mundo, então você vai estar buscando estratégias para que isso de fato se efetive. Pois é, Alice, aproveitando um pouco a fala da Dalva, o que faz a diferença para o desenvolvimento da autonomia de uma criança quando ela passa a produzir melhor o seu conhecimento a partir dessas saídas da escola, dessas visitas, enfim? Eu acho que o objetivo realmente da visita, né, eu acho que é realmente a ampliação do mundo, a ampliação dos conhecimentos de mundo dela, né, a ampliação do universo cultural dela. E eu acho que a ideia que se tem é que a criança muito pequenininha talvez não possa ir, mas isso é uma ideia equivocada, justamente porque
a criança precisa também de estar ampliando. Imagina uma criança que está na creche, né, que vai muito cedo para a creche, ela está ali, lógico que ela também precisa de ampliar o conhecimento dela. E é interessante como crianças assim muito pequenininhas ainda, né, que criança de 2 anos e criança de 1 ano, como você vê que a criança é capaz de estar mais envolvida com algumas questões. Ela é capaz de estar, ao contrário do que muita gente pensa, ela é capaz de se envolver com determinadas questões e ela é capaz de estar realmente pensando a respeito daquilo que o professor está... o olhar. Exatamente. Tomando decisões para o futuro. Nós tínhamos uma criança de 4 anos lá que disse, depois da visita à recicloteca, que quando crescesse ele abriu uma firma de reciclagem. Tá vendo? Olha só, já criou aí uma ideia. Pois é, Estela, uma coisa que me chamou a atenção no texto seria essa coisa da diferença entre educar e conhecer. Como é que você passa isso para os alunos? Como é que o professor tem educar e conhecer? Educar e conhecer. O que eu penso, né? Que você levantando essa questão eu acho complexa, né? Uma questão muito complexa. Agora, conhecer, eu penso em algo assim, que extrapola, né, as paredes da escola, entendeu? O conhecimento, ele se dá a todo momento, ele está presente na vida, ele faz parte da vida, ele é vida. Então é complicado, né, a gente tentar assim pensar no conhecimento fora da escola e dentro da escola, né? A gente fragmentando o conhecimento, esse ato de conhecer, né? É tudo, é sentir. Ela estava falando dos bebês e eu estava aqui me lembrando, né, assim, recordando um texto que eu li há pouco tempo do Freinet, onde ele fazia as aulas passeio e o valor que ele dava, né, aos sentidos, né, quando as crianças saíam em suas aulas para eles poderem sentir a natureza, experimentar essa natureza, né, porque às vezes parece que é algo que está distante, está tão pertinho e às vezes a gente não sente. E o educar, eu acho que ele tem assim, é mais pontual, ele tem um objetivo mais claro, né? A gente sabe aonde quer chegar, o que a gente quer com aquela visita, o que a gente pretende formar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você disse que a questão é complexa, mas você esclareceu muito bem, viu? A participação agora é do Marcílio, do Ceará. Pode fazer essa pergunta. Boa noite. Eu queria saber qual a opinião de vocês, ou como incentivar os outros professores a desenvolver projetos que facilitem o seu trabalho. Ok? Obrigado. Obrigada a você pela participação. Alice... Dalva. Sim, Ana. Uma coisa que eu acho que era importante era a gente perceber, a gente fala aqui um pouco, até inclusive no texto, sobre a pesquisa de campo como um espaço de aprender cooperativamente, né? Aprender junto com os outros, né? O processo de reflexão em parceria, né? Então é importante que a gente também, que isso seja um instrumento de trabalho da escola, ou seja, que os professores possam estar discutindo juntos, né? O que projeto fazer, como desdobrar esse projeto. Discutindo juntos com os colegas de trabalho, é possível que diversas coisas sejam criadas. A gente, por exemplo, definiu que o eixo de trabalho esse ano na nossa instituição seria terra, pai e mãe, leito de criação de todos os povos. Que a gente pudesse estar pensando a questão do planeta, a questão do mundo, né, da ecologia, não como uma questão só da natureza, vendo a natureza como somente o meio ambiente, mas o ambiente como um conjunto das pessoas, dos seres humanos e das relações que são produzidas. Bom, como desdobrar isso em cada turma? Essa discussão coletiva ela é muito rica, porque ela permite que o professor da turma de 2 anos ou os professores da turma de 5 criar possibilidades de trabalho para ele. Então, acho que assim, a discussão coletiva na escola ela é fundamental. Ela é um espaço que amplia a sua capacidade de compreender as coisas, de ver ações que podem ser feitas. Então, a gente aposta muito nisso, aposta na reflexão junto com os parceiros de trabalho, que exercitada na escola possibilita que a sala de aula também seja um espaço desse tipo, que você possa fazer com que as crianças aprendam umas com as outras, né? Que sejam informantes
e sejam se diz, parceiros de troca de informação e de reflexão. Ok, a participação agora é do Cláudio, de Pernambuco. Pode fazer essa pergunta, Cláudio. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o movimento que ocorreu em minha escola. Porque, assim, teve um movimento pedagógico, assim, que houve várias apresentações, por exemplo, como educação para a saúde, educação, outras coisas. Teve até uma parte que eu também apresentei. Aí eu gostaria de vocês me dessem, assim, algumas sugestões, assim, de outras formas de apresentação como essa. Ok. Muito obrigada pela participação, viu, Alice? Cláudio, eu acho que existem inúmeras possibilidades de você estar fazendo essas apresentações. Quer dizer, você, na questão da apresentação para a saúde, você provavelmente teve todo um planejamento e todo um objetivo para fazer esse tipo de trabalho. Agora, eu acho que você diante de outras possibilidades que você tenha, diante de outras questões que você pense na sua comunidade, acho que você tem outras possibilidades de estar pensando em outros temas, porque é difícil você realmente estar pensando num tema que quer dizer, pela sua comunidade, né? É difícil você estar pensando se você não está dentro do contexto. Agora, uma sugestão que a gente pode dar aqui é você realmente discutindo, como a Dalva falou, sobre você está discutindo com os seus parceiros, está discutindo com a comunidade, que a gente não tem muito esse exercício, assim, de uma maneira geral, dentro da escola, né? Eu acho que uma escola que discute bastante essa questão, atendendo às questões da própria comunidade, ela tem muito mais possibilidade de conseguir, né, bons temas que realmente vão contribuir para as questões da escola e da comunidade como um todo. Né? Ok, vou voltar aqui a Mônica, que está com fax para a gente, né, Mônica? Estou sim, Tite, da Marlene, aqui do Rio de Janeiro, e ela quer saber qual é a importância de um caderno de campo nessas visitas. Obrigada, Mônica, mais uma vez. Marlene, muito obrigada pela participação. Estela? Eu nunca fiz um caderno de campo. Agora, gostei da ideia, porque o caderno de campo, ele deve passar, né, é um caderno de registro, né, um registro dessa experiência. Então, eu acho que um caderno de campo, adorei a ideia, né, a gente está sempre aprendendo, pretendo, né, é uma ideia. Amanhã eu vou discutir, tenho que discutir com o grupo, né. Eu acho que todo o registro, vou falar um pouquinho assim da importância do registro, né? Faz parte, eu acho que é uma etapa a toda visitação, a todo processo, né, que a gente vivencia nessa experiência de ou indo ao museu, ou indo a um jardim botânico, ou observando, a gente tem como compromisso o registro das nossas observações, né? Isso é importante porque nós podemos fazer, inclusive, o registro das hipóteses, né, antes de nós participarmos efetivamente dessa visitação ou de irmos ao campo, né, e depois de nós estarmos, assim, efetivamente vendo o que foi possível transformar em termos de ideia. O que a gente aprendeu, né, o que acrescentou à nossa experiência prévia, né, e agora o que a gente tem de conclusão. Então eu falo um pouco desse caderno de campo enquanto a importância do registro na nossa experiência aí de visitações e de tudo, né, que a gente está discutindo aqui. Alice queria falar uma coisa a respeito. Eu queria complementar, porque a questão do caderno de campo é muito importante nesse momento também, porque é uma hora em que o professor pode estar registrando todas as falas dos alunos, né? E está tentando registrar também, não só a própria intervenção que ele está fazendo na hora e qual a resposta que o aluno dá, e a própria interação entre os alunos, ou no caso ali
do vídeo que a gente assistiu, da monitora, né, o que de intervenção que a monitora está fazendo e quais são as respostas que os alunos estão dando. Então, isso aí para depois fazer uma avaliação do trabalho e também poder estar discutindo com os alunos, né, quais foram os avanços que houve, estar fazendo uma boa avaliação também. Acho que é super importante. Pois é, essa questão aí valeu muito como dica para todos os professores, não é mesmo? Com certeza. No próximo bloco, as nossas convidadas fazem um balanço do debate. Até já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo as contribuições do trabalho de campo para o processo de aprendizagem. Neste último bloco, as nossas convidadas fazem um pequeno resumo do debate. Eu vou começar um pouquinho diferente hoje, vou começar pelo meio, pela Dalva. Você pode começar, Dalva? Nossa, à vontade. Na verdade, assim, a preocupação, né, em passear com as crianças, né, tentando que esse passeio seja um instrumento de pesquisa, né, e de construção de conhecimento, ele visa, na verdade, produzir nas crianças um pensamento mais autônomo, né? Que ela possa, na verdade, se ver como produtora de conhecimento. Como a gente já um pouco colocou aqui, essas crianças não vão produzir novidades, não vão produzir conhecimentos novos, mas a forma como você vai chegar a esse conhecimento é importante para que ela possa dar conta, inclusive da provisoriedade, né? O que sabemos hoje, na verdade, pode já não ser mais válido amanhã. Então é importante que a escola ofereça oportunidades que as crianças se aproximem da forma de conhecer. Então o trabalho de campo, ele é um instrumento, ele é uma estratégia válida nesse sentido, válida no sentido de estar contribuindo para essa formação da criança, para ela possa dar conta da provisoriedade do processo de conhecimento. E nós esperamos mesmo, né, me inspirando assim um pouco, como usei no texto do Fernando Pessoa, né, que a escola possa contribuir para que as crianças se vejam um bom tamanho, porque diz o poeta que eu sou do tamanho do que eu vejo. Então, que a escola possa contribuir para que as crianças, os indivíduos, se vejam de um tamanho, de um bom tamanho, de tamanho suficiente para que eles possam lidar com a complexidade do mundo atual. Alice? É uma questão que eu acho que eu gostaria de tocar aqui, é a questão do envolvimento da escola nessas visitas e nessa saída da escola, né? A importância que tem essa saída, eu acho que todo mundo precisa ter muito claro qual é a importância que tem essas saídas, essas visitas, né, e esses passeios para a escola, para os alunos da escola. Quer dizer, no momento em que todo mundo pensa nessa importância, eu acho que não vai haver a exclusão de ninguém, né? Para começar, eu acho que a gente tem que o máximo possível envolver todos os alunos e, para isso, a gente precisa ter uma boa troca também dos professores na escola, um bom trabalho coletivo para que isso ocorra também, né? E assim os alunos também vão ter, isso se reflete nos alunos também, quando a escola tem um bom trabalho coletivo e sabe o que quer, tem um bom projeto pedagógico, isso naturalmente vai se refletir nos alunos também. Estela? Eu vou já destacar a questão do envolvimento das crianças, né? Sair sempre é muito bom. Ainda hoje, na escola, pela manhã, uma mãe esteve nos avisando que a aluna estava febril e que não poderia ir à aula, mas que ela certamente faria um esforço muito grande para se recuperar, porque na sexta-feira há uma visita ao Jardim Zoológico. Então, essa criança, ela é de uma comunidade da Baixa do Sapateiro, que fica situada no Complexo da Maré, e aí a gente percebe o quanto é importante para essa criança, o valor que tem essa saída com, é claro, um objetivo pedagógico, mas o quanto isso é significativo para a criança. Então, se a gente está partindo do princípio, né, a gente acredita no aluno enquanto um sujeito capaz, né, com todo o potencial para estar lendo o mundo, como dizia Paulo Freire, ele tendo a possibilidade de trabalhar com as diferentes linguagens, lendo diferentes linguagens, eu acho que há uma preocupação, e é uma preocupação relevante da escola e de nós, professores, né, de nós estarmos atentos a esse desejo, né, essa demanda, essa necessidade, que é uma coisa assim que vem
né, da formação da criança, da constituição, da possibilidade dela estar estabelecendo diferentes relações através da leitura dessas diferentes linguagens, e para a gente se preocupar bastante, não só, né, com o analfabeto do texto, né, escrito, mas também desse texto que circula fora da escola, né? Então eu acho que é um objetivo, é uma preocupação, é um objetivo sério que a gente deve considerar nas nossas situações de planejamento. Ok, bem, o Salto para o Futuro de hoje, ele fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Estela Mares de Macedo, professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Dalva Estela Pinheiro, que é pedagoga da creche Pintando a Infância da Universidade Federal, também aqui do Estado do Rio de Janeiro, e da Alice Romeiro, que é consultora do MEC. Bom, este programa, como vocês já sabem, ele será reprisado amanhã em 2 horários pela TV Escola. Se eu fosse você, eu não deixaria de verem. Alunos fazendo entrevistas é um assunto bem interessante, e esse é o nosso assunto do próximo programa. E a gente se vê aqui amanhã na TV Escola, o canal da educação.